Isabelle e Chloe eram duas adolescentes típicas americanas. Depois da escola, elas passavam o tempo todo juntas. Assistiam filmes de terror, faziam festa do pijama ou saíam para comprar roupas novas. Elas gostavam de festejar com seus amigos, se divertir e curtir a vida. Elas não tinham como saber o que o destino reservava para elas. Uma noite, Isabelle e Chloe decidiram ter uma noite das garotas. Elas planejavam fugir para uma boate assim que seus pais fossem dormir. Isabelle então deu um beijo de boa noite a seus pais e foi para a cama. Quando ela pensou que todo mundo já havia dormido, ela pegou seu celular e ligou para sua amiga Chloe. Ela disse para encontrá-la na loja no final da rua, e após concordar, Chloe desligou. Isabelle abriu silenciosamente a janela de seu quarto, tentando fazer com que ninguém acordasse. Ela saiu pelo telhado e desceu pelo cano de esgoto. Enquanto caminhava pela rua deserta, ela teve a estranha sensação de estar sendo observada. Quando ela chegou na loja da esquina, não havia ninguém por perto. Ela então pegou seu telefone e ligou para Chloe. Ok, eu já estou na loja, ela disse. Depressa ou eu vou para casa. Por quê? O que é de errado? Chloe perguntou. Eu não sei, respondeu Isabelle. Isso simplesmente não parece ser uma noite normal. Algo não parece certo. Eu tô tendo uma espécie de vibração ruim. Pare com isso, você tá sendo paranoica, disse Chloe. Eu estarei aí em 2 minutos. Isabelle desligou o telefone, mas não conseguia afastar aquela estranha sensação de que algo ou alguém estava lhe observando. 5 minutos depois, Chloe apareceu e juntas elas foram até a boate. Elas eram muito novas para entrar lá, mas o segurança nunca pediu suas identidades. Elas entraram e logo começaram a dançar ao som da música e começaram a flertar com alguns homens na pista de dança. Por volta das 3 da manhã, Isabelle estava conversando com um homem. Ele deveria ser pelo menos 10 anos mais velho que ela. De repente, ela sentiu seu telefone vibrar em seu bolso. Era de seu ex-namorado, Anthony. Ela não tinha ouvido falar dele desde que eles terminaram há mais ou menos um mês. A mensagem dizia: venha para fora, eu tenho uma surpresa para você. Ela ficou curiosa. Ela olhou em volta e viu que Chloe estava ocupada conversando com outro rapaz. Ela então se despediu e saiu da boate. Ela havia acabado de dar alguns passos quando recebeu outra mensagem de texto que dizia: me encontre na lixeira aqui na esquina. A rua estava mal iluminada e deserta. Isabelle teve uma sensação ruim na boca do seu estômago. Algo não parecia certo, mas ela disse para si mesma que estava se preocupando à toa. Dentro da boate, Chloe estava procurando por sua amiga. Depois de 15 minutos, ela começou a ficar impaciente. Ela examinou a pista de dança, mas não havia sinal nenhum de Isabelle. Ela verificou os banheiros, mas estavam todos vazios. Quando deu 3h27, Chloe finalmente recebeu uma mensagem de Isabelle, o que a deixou aliviada. Eu estou aqui, na esquina da lixeira. Vem aqui me encontrar? Chloe foi até lá. Atravessando aquela rua escura e solitária, quando ela dobrou a esquina, ela viu uma visão horrível. Seu coração congelou em seu peito. Isabelle estava pendurada de cabeça para baixo no poste de luz. Luzes cintilantes de árvore de Natal estavam enroladas em seus tornozelos. Ela estava completamente nua e estava com várias feridas em seu pescoço e em seu peito. Chloe caiu no chão e começou a gritar histericamente. As pessoas que estavam na porta da boate ouviram seus gritos e correram até lá. Quando viraram a esquina e viram aquela cena do cadáver ensanguentado de Isabelle pendurado na frente deles, eles ficaram horrorizados. A polícia foi chamada e interrogou Chloe por horas, que ainda estava em um estado de histeria. Ela mal conseguia falar uma palavra. Ela soluçava incontrolavelmente. Ela contou a eles como Isabela tinha escapado à noite e ido para a boate junto dela. Ela tentou se lembrar de todos os caras com quem elas haviam conversado na pista de dança. Eles perguntaram se ela conhecia alguém que poderia fazer algum mal para Isabelle, mas ela não conhecia ninguém. Por mais que ela quisesse pegar quem fez aquilo com Isabelle, ela não conseguiu ajudar em nada na investigação. Durante o interrogatório, um dos policiais pegou um saco plástico e tirou um envelope manchado de sangue que estava lá dentro. Nós encontramos isso na garganta de sua amiga,
e está endereçado a você, disse um dos policiais, entregando aquele envelope para ela. Com suas mãos trêmulas, ela tirou o papel de dentro do envelope e leu. A carta dizia: bem, talvez se você não tivesse saído da cama, essas coisas não teriam acontecido. Não saia furtivamente à noite. Coisas ruins podem acontecer. Os policiais tiveram que segurá-la antes que ela caísse desmaiada. Uma ambulância foi chamada e Chloe foi levada para o hospital onde recebeu tratamento. Quando Chloe voltou para sua casa no dia seguinte, ela ainda estava abalada. Porém, seus pais disseram que havia sido o ex-namorado de Isabelle, Anthony. Ele havia sido preso pelo assassinato. Mais tarde, ele foi solto após passar por um detector de mentiras. Ele havia dito que seu telefone havia sido roubado na noite do assassinato. Mesmo assim, a polícia não o descartou como suspeito do caso, porém, não tinham provas para mantê-lo preso. Como o destino queria, o assassinato de Isabelle permaneceu sem solução. Ninguém nunca foi levado em julgamento pelo crime, e com o passar do tempo, as pessoas começaram a esquecer isso. 2 anos se passaram e Chloe havia quase conseguido superar aquela terrível noite, onde sua amiga foi brutalmente assassinada. Uma noite, ela ligou para seu namorado e pediu para que ele a encontrasse no parque. Isso era cerca de 2 horas da manhã. Ela começou a caminhar até o parque quando sentiu uma sensação estranha, igual a sensação que Isabelle havia lhe dito na noite em que foi assassinada. Ela estava quase chegando no parque quando aquela sensação começou a piorar. Ela então tentou esvaziar aquilo de sua cabeça, quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de texto de seu namorado. Estou quase chegando aí, amor. Isso fez com que ela se sentisse um pouco melhor. Ela então passou pela loja, e o parque ficava logo do outro lado. Ela começou a andar, quando começou a ouvir algo atrás dela. Ela então imediatamente começou a correr. Seu namorado chegou ao parque cerca de 15 minutos depois. Era por volta de 2h35 da manhã, quando ele recebeu uma mensagem de Chloe, que dizia: eu estou chegando até aí, por favor, venha me encontrar. Ele fez o que o texto dizia e foi até lá. Quando ele chegou lá, ela estava pendurada de cabeça para baixo em um poste de luz, também com luzes de árvore de Natal enroladas em seu tornozelo. Ela estava completamente nua e coberta de sangue. A polícia foi chamada e ele foi interrogado a noite toda. No dia seguinte, quando o namorado de Chloe chegou em casa, havia uma carta esperando por ele. Ela estava manchada com gotas de sangue. A nota dizia: não saia furtivamente durante a noite. Coisas ruins podem acontecer. Eu gostaria de vir aqui e dizer que o assassinato de Isabelle e Chloe foram resolvidos, mas esse não é o caso. Até hoje, a investigação ainda está em andamento, mas não existem novas pistas. Esses assassinatos são raramente falados hoje em dia. As pessoas rapidamente esqueceram dele. Todos os envolvidos continuaram com suas vidas normais. Bem, você deve estar se perguntando como eu sei tanto. Bom, eu gostaria de não entrar muito a fundo nisso, considerando que a investigação ainda está em andamento. Mas se você quer tanto saber, eu fui o policial designado para o caso. Eu fui o policial que entregou a Chloe a carta manchada de sangue. Bem, você também deve estar se perguntando por que os assassinatos nunca foram resolvidos, não é? Bem, como eu sempre digo, não saia uma noite furtivamente. Coisas ruins podem acontecer.